Sua Bíblia hoje, abra comigo, por favor, ao livro de Atos, o primeiro capítulo. Quem escreveu foi o amado médico Lucas. Ele conta sobre a igreja primitiva. O livro de Atos não acaba, ele apenas dá uma pausa. E na verdade ele não parou, ele continuou. Pois hoje você é Atos 29. Começando com o 4º versículo, e estando com eles, determinou-lhes que não se assentassem em Jerusalém. Eu quero que você note algo. O batismo no Espírito Santo é tão vital tão estupendamente importante, que Jesus, na verdade, disse: não vá pregar, não vá ministrar, não vá testemunhar, não vá construir igrejas, não vá evangelizar, não faça nada até que primeiramente você receba a promessa do Pai, que Ele disse que vocês ouviram de mim. Porque João realmente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero usar como tópico nessa tarde a mensagem pentecostal. É um tópico simples, a mensagem pentecostal. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto ministramos hoje, nós estamos dependendo totalmente do Senhor, pedindo a sua ajuda. E nós não estamos aqui na nossa própria força, mas vamos pregar aquilo que acreditamos que o Senhor nos deu, pedindo que o Senhor nos ajude a ministrar. E eu peço tudo em nome de Jesus, para que nós venhamos a diminuir e que o Senhor venha a aumentar. E nós dizemos amém e amém. Alguns dias atrás estávamos em Santiago, no Chile, em uma cruzada no Estádio Nacional. E foi até aquela época a maior cruzada que já tínhamos feito, terminando com 80 mil pessoas no último culto, com mais de 20 mil que vieram para entregar a vida e o coração para o Senhor Jesus Cristo. Somente naquele último culto. E nós íamos sair de Santiago e ir para Assunção, no Paraguai. Íamos ficar ali segunda, em Santiago, gravando alguns programas de televisão. E naquela manhã eu fui orar. Tinha um parque muito bonito, eu acho que tinha 4 ou 5 milhas ao lado de um rio, quase que no coração de Santiago, perto do nosso hotel. E eu acho que fiquei ali quase que 2 horas agradecendo a Deus pelo que tínhamos visto, uma visitação de poder. E eu acho que 50, 60 mil pessoas estiveram naquela cruzada e aceitaram a Jesus. Enquanto eu estava orando, o Senhor falou ao meu coração em relação a crentes na América Central, na América do Sul, na África, no mundo inteiro, sendo batizados no Espírito Santo. E nós erramos e sentimos que nós podemos viver sem o Espírito, pois o Espírito é o líder, o professor, o poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja é um pouco mais do que um clube glorificado.
um pouco mais do que uma reunião local da Câmara de Comércio. Com o Espírito Santo, a igreja passa a ser um organismo vivo, um dínamo de poder. E o Espírito de Deus começou a falar comigo a respeito disso e me disse: eu acredito, depois de cada jornada que fizemos no exterior, o evangelista Don Brinkle é um dos meus pastores, e ele disse: o irmão Brinkle vai fazer uma semana de reuniões especificamente para crentes serem batizados no Espírito Santo. Nosso primeiro foi em El Salvador e depois em São José, na Costa Rica. E nesses 2 cultos somente, mais de 4.000 de el-salvadorenhos e costarriquenhos, depois dos cultos, gloriosamente foram batizados no Espírito Santo e com fogo, com evidência de orar em outras línguas, assim como o Espírito de Deus os dava capacidade. Eu estou esperando o mover de Deus, que vai vir e levar milhões para o reino, e milhões também vão ser batizados no Espírito. E eu quero fazer algumas declarações hoje que não tenho a intenção de ser polêmico, mas eu acredito que eu vou ser. Eu acredito que o caminho pentecostal é o caminho da Bíblia. Eu não me desculpo por dizer isso, e eu não ofereço nenhuma explicação. Eu simplesmente digo que o caminho pentecostal é o caminho bíblico. Eu não estou dizendo que igrejas pentecostais salientes, movimentos, grupos, eu não estou exaltando denominações eclesiásticas, não me entenda mal. Isso não tem intenção de construir organizações terrenas de humanos, por melhores que elas sejam. Mas eu simplesmente estou dizendo que eu acredito que o padrão do Novo Testamento é o padrão pentecostal. A não ser, e isso é meio pesado, a não ser que você esteja na maneira pentecostal, você nunca vai conhecer a Jesus Cristo como você deve conhecê-lo, e você nunca, na verdade, vai ser capaz de ser usado por Ele como Ele deseja te usar. Agora, o fator triste é que somente 20% daqueles que estão em igrejas pentecostais são realmente pentecostais. A experiência pentecostal é muito, muito mais do que somente orar em línguas. É muito mais do que ficar enrolando a língua. É muito mais do que orar em língua desconhecida. Mas é muito importante, eu quero dizer outra vez, pouco a pouco nós nos desviamos da verdadeira, até mesmo em igrejas pentecostais, a verdadeira maneira pentecostal, até que é um pouco mais do que orar em línguas e ser salvo. E não me entenda mal, isso é muito bom, mas o verdadeiro livro de Atos, o Novo Testamento, a Nova Aliança, o caminho pentecostal, é muito, muito mais do que somente orar em outras línguas, por mais importante que orar em outras línguas seja. Agora, Satanás está fazendo tudo o que ele pode para atrapalhar essa mensagem, porque ele sabe que se ele puder atrasar, atrapalhar, enfraquecer a mensagem pentecostal, ele vai neutralizar a maioria do trabalho da obra de Deus nesse planeta. Então, como ele nunca lutou, ele está lutando contra a mensagem pentecostal de hoje.
É triste dizer, mas muita coisa que se chama de programa de televisão cristão é caracterizado por pseudo-pentecostais, falsos pentecostais, que na verdade não conhecem o poder do Deus Todo-Poderoso e que tem um pouco mais do que um esquema. A verdadeira mensagem pentecostal não é o engano. A verdadeira mensagem pentecostal não é o mercantilismo. A verdadeira mensagem pentecostal não é o logro. A verdadeira mensagem pentecostal não é o show business. A verdadeira mensagem pentecostal é o poder de Deus Todo-Poderoso, que pode livrar os cativos e dar uma vida de santidade e te ajuda a se apaixonar por Jesus Cristo. Se você nunca tinha ouvido a verdade, você já escutou agora. É tão importante que eu devo repetir. A verdadeira mensagem pentecostal não é um logro, ou um show, ou malandros. Não é loucura, ou apenas emocionalismo. Não é alguma farsa que retrata o que pretende ser Deus, mas é um pouco mais do que vendedores ambulantes buscando dinheiro. Isso é brusco, mas é verdade. A mensagem pentecostal te ajuda a se apaixonar por Jesus, como você nunca se apaixonou por ninguém em toda a sua vida. Te dá poder para que você possa vir contra as forças do inferno, no nome poderoso de Jesus Cristo, e faz o inferno tremer, e os demônios trepidar, e os demônios tremer. Pois receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e me serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e outras partes da terra. Muito bem, eu quero declarar apenas algumas coisas a respeito do que a mensagem pentecostal realmente é. Eu só vou falar de algumas coisas, porque quem é que pode investigar esse grande oceano da glória e do poder de Deus? Eu quero uma igreja que está tão perto da igreja do Novo Testamento quanto possível. Eu quero uma igreja que está perto do livro de Atos, o mais perto possível. Eu quero uma experiência que está tão perto do dia de Pentecostal, o quanto for possível. Eu quero seguir a palavra de Deus o máximo que eu puder. Não importa o que o mundo pensa, não importa o que o inferno pensa e não importa o que o diabo pensa. E eu quero comentar mais uma coisa também. Eles falam a respeito de uma igreja principal. Você está olhando para a igreja principal aqui quando você lê o livro de Atos? Em primeiro lugar, os verdadeiros pentecostais acreditam na Bíblia inteira. Eu estou falando de toda a Bíblia, cada pedaço. Cada pedaço da palavra de Deus, nós acreditamos. Nós acreditamos na interpretação literal da palavra de Deus, que toda a escritura é dada para a inspiração, para o ensino, para a repreensão, para a correção. E se parecermos ser de uma maneira ou outra tolos, porque acreditamos na interpretação literal e na inerência da palavra, que seja assim. Quando essa Bíblia diz que Moisés atravessou o Mar Vermelho e os filhos de Israel andaram em terra seca enquanto aquele mar se abria, eu acredito exatamente o que essa Bíblia diz. Verdadeiros pentecostais acreditam na Bíblia, somos fundamentalistas. Quando diz que Deus criou Adão do pó da terra, soprou sobre ele, e o homem passou a ser um ser vivente, eu acredito que aconteceu exatamente como Moisés escreveu no livro de Gênesis.
E vocês, acadêmicos que dizem, bem, eu não consigo aceitar isso, meu irmão, é muito mais fácil de aceitar do que aceitar macacos, cabeça, cabelo, rabo e tudo mais. Acreditamos na Bíblia. Nós estamos vivendo em uma era onde Satanás faz tudo o que ele pode para matar, para roubar e para destruir. Estão entrando em nossas igrejas hoje cheios de drogas, álcool, possessos pelo demônio. E em suas igrejas, Senhor, você pode mandar os alcoólatras e os drogados para os alcoólatras anônimos ou algum tipo de centro de reabilitação, mas quando você faz isso, você os destrói. A igreja de Jesus Cristo não é uma companhia de referência de serviços. Quando eles vêm possessos pelo demônio, não devemos encaminhá-los para o psiquiatra. Quando entram presos por drogas, não devemos encaminhá-los para a unidade de desintoxicação. Quando entram vinculados com o inferno, a igreja de Jesus Cristo, se tem o que a igreja de Atos tem, eles têm o poder de libertar os cativos, eles têm o poder de curar os quebrantados de coração, eles têm o poder de empurrar as marés da escuridão. Glória a Deus. Alguns de vocês podem dizer, Jimmy Swaggart, como você pode provar isso? Eu vou te falar como, eu posso provar agora, nesse momento. Metade das pessoas aqui já foram bêbados, já foram drogados, já foram tudo que o inferno podia imaginar. Mas hoje você está livre pelo poder do Todo-Poderoso Deus, lavado pelo sangue de Jesus, e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Me leve ao famoso sistema de estudo psicológico de Harvard, e ninguém pode se vangloriar disso. Me leve para os melhores centros médicos do mundo, e tudo que eles podem fazer é te dar mais droga para acabar com a droga que você já tem em você, que te fez o narcótico. Mas Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, para sarar os contritos de coração, para libertar os cativos, para abrir os olhos dos cegos e para libertar os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Eu estou cansado de pregadores mortos pregando sermões mortos para congregações mortas. Eu estou cansado dessa frieza e dessa falácia que se passa pelo Evangelho hoje. Aleluia a Deus. Pregue esse livro e veja o que acontece. Pregue a palavra, Paulo disse a Timóteo. Pregue a palavra, Paulo disse a Timóteo. Pregue a palavra e ela vai libertar os cativos. Ela vai levantar homens que estão caídos e vai colocar paz no coração do homem. Alguém disse, você não precisa ficar falando tão alto assim. Você é muito emocional. Não é que eu sou emocional demais. O milagre é que eu não saio daqui voando. Rapaz, eu estou apenas diminuindo. É uma alegria que eu não consigo explicar. É cheio de alegria. E eu ainda nem te contei a metade. Paulo disse, eis que te digo, se alegrem. Eu disse, se alegre. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida e que a tenha em abundância. Aleluia a Deus. Bem, Jimmy Swaggart, sabe, nós batistas não adoramos assim.
Não esquenta não, Batista. A maioria dos pentecostais também não. Mas eu adoro, porque Ele me libertou, porque Ele me lavou, porque Ele me limpou, porque Ele me libertou. Glória a Deus. Nós acreditamos na Bíblia. Eu já vi que vai demorar o dia inteiro para pregar essa mensagem, viu? Você realmente quer dizer, Jimmy Swaggart, que você acredita que Josué marchou em volta daqueles muros de Jericó? E que aqueles muros, na verdade, caíram no chão? Na verdade, quando você lê o hebraico que foi escrito originalmente, elas não somente caíram no chão, mas elas saíram para fora, mas era como se uma mão poderosa tivesse derrubado no chão. Literalmente empurrou aquelas paredes, os muros, porque no hebraico diz que elas foram empurradas para baixo e para fora. E quando eles escavaram as paredes, eles descobriram que elas tinham caído no chão e elas foram empurradas para dentro do chão. Glória a Deus. Quando diz que Jesus, passando por Jericó, e um pedinte cego com o nome de Bartimeu, filho de Timeu, clamou em alta voz e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você realmente aconteceu assim, Swaggart? Não, você realmente acredita que foi assim? Porque eu fico maravilhado que tem um grupo de pessoas aqui na Califórnia que está tentando reescrever os evangelhos. Esses doidinhos da cabeça de vento. Eu acredito que Jesus tocou Bartimeu e abriu seus olhos. Quando eu chegar na glória, eu vou me assentar com Bartimeu e eu vou dizer: Bart, me conte a respeito daquele dia em Jericó. E o Bart vai falar: Jim, você tinha que estar ali. Oh, graça maravilhosa, que som bonito, que salvou um pecador como eu. Eu estava perdido, mas me encontrei. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Glória a Deus. Aleluia. Esse livro é a palavra do Todo-Poderoso Deus. Essa é a palavra de Deus. Eu não tenho vergonha disso. Aleluia, aleluia. Os pentecostais acreditam na Bíblia. Em segundo lugar, os pentecostais acreditam na salvação pela graça. Porquanto pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é o dom de Deus, e não de obras, para que nenhum homem se vanglorie. Não, nós não acreditamos que você tem que orar em línguas para ser salvo. Orar em línguas não tem nada a ver com ser salvo. Ter visões não tem nada a ver com ser salvo. Sonhar não tem nada a ver com estar salvo. Ser emocional não tem nada a ver com estar salvo. Chorar, dar risada não tem nada a ver com estar salvo. Estar salvo é simplesmente confiar em Jesus para a sua salvação. Admitir que você é um pecador e aceitar o que Ele fez na cruz do Calvário por você. Você pode ser salvo em uma igreja, você pode ser salvo em uma sinagoga, em um templo, você pode ser salvo na barbeiro, você pode ser salvo na esquina, num carro, na sua casa, você pode até mesmo ser salvo em um bar. Eu sei, um cara chegou para mim aqui no estado da Califórnia que foi salvo em um celeiro. Ele estava bêbado. E ele tinha se desviado de Deus, estava fora de casa, a sua família estava separada dele por, eu acho que 15 anos, o álcool destruiu todos eles.
Ele estava escorado do lado de fora de uma parede de um bar na rua, sem dinheiro, e ele estava morrendo de vontade de beber. Todo nervo no corpo dele queria tomar uma, mas ele não tinha dinheiro para beber. E ele entrou no bar. A televisão estava ligada no jogo de basquete. E ele pensou: eu vou mudar de canal e todo mundo vai ficar nervoso. Enquanto eles estão nervosos, eu pego a bebida de alguém. Aleluia. Ele entrou naquele bar e apertou o botão para mudar de canal, e esse pregador estava no outro canal. E ele estava certo, eles ficaram nervosos. Ele estava certo, eles ficaram bravos com ele, xingaram ele de tudo que é nome. Mas antes de mudar de canal de novo para o basquete, esse pregador apontou o dedo para essa câmera e disse: você está preso pelos poderes das trevas, mas Jesus Cristo tem o poder para te libertar. Ele foi salvo ali mesmo. Um dos meus pastores foi até a casa dele. Ele e a família dele estavam juntos. Ele voltou para casa. E eu quero dizer o seguinte: não fique nervoso comigo. Prometa que você não vai ficar nervoso, hein? Você prometeu, agora não pode mentir. A imprensa já me caluniou demais. A imprensa, a mídia, a Igreja Católica e o mundo denominacional e os pentecostais. Porque eu disse à Igreja Católica: vocês não estão salvos por obras ou uma mistura de graça e obras. Deus me mandou dizer. Ele disse: eles vão fazer tudo que puderem para te parar, mas diga assim mesmo. Diga aos católicos, porque eu amo eles. Diga a eles que o padre não pode salvar, que a missa não pode salvar, que a hóstia não pode salvar, que fala que o vinho não pode salvar, o altar não pode salvar, as penitências não podem salvar, e não é pelas obras, mas é pela graça. Mais pentecostais e carismáticos me perseguem do que católicos. É triste. Os pentecostais acreditam na salvação pela graça. Em terceiro lugar, os pentecostais acreditam no batismo do Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas na medida que o Espírito os dá capacidade. Línguas não é conversar fiado ou começar a falar bobeira, inventar. Línguas são idiomas conhecidos em algum lugar do mundo, falado em algum lugar do mundo. Na Costa Rica, outro dia, o Don Brinkle estava me contando de um irmão que orou com o Espírito Santo, e ele não conseguia entender se estavam orando em línguas ou não, mas ele ouviu um falar inglês e ele não prestou atenção porque alguns deles falam. Então o irmão que estava com ele veio todo feliz e ele disse: ele não consegue falar inglês, ele acabou de ser cheio do Espírito Santo, e o inglês que ele está falando são outras línguas. Glória a Deus. Glória, aleluia. Escute só, olhe para mim aqui, ó. Você que não acredita nisso, se você não acredita, o problema é seu, mas é melhor não ficar zombando, é melhor não ficar rindo, porque no dia que você ri disso é o dia que Deus vai remover a graça e a glória dele de você. O Senhor me batizou com o Espírito Santo quando eu tinha 8 anos. 8 anos de idade. Uma pequena igreja. Eu me levantei meio-dia e eu orei em línguas por dias sem parar. Eu tinha 8 anos de idade, eu saí dali
O meu pai tinha uma caminhonete, eu entrei na caminhonete, eu estava no meio, minha mãe dirigindo, minha mãe à direita, e eu fui orando em línguas até em casa. Eu orei em línguas quando eu sentei na mesa, eu era uma criança, não sabia. Quando eu fui ao correio, minha mãe me mandou ali para comprar um selo há muito tempo atrás. Eu ainda posso ver como se fosse ontem, um garotinho entrou até o correio em Faraday, Louisiana, e aquele correio ainda está ali, e tem um mural enorme na parede que pintaram durante a depressão. E eu saí na janela e, coloquei ali aqueles 5 centavos para comprar aquele selo, e comecei a pedir por um selo, e comecei a orar em línguas. Eu era um garoto, você precisa entender. Alguém fala, é por isso que eu não quero, você vai ficar um tolo. Você já é eu não vou nem falar nada. Glória! Aleluia! Você nunca mais tem que se preocupar em se tornar um tolo. Você já é um tolo. Satanás já fez isso com você. Jesus vai te consertar, Ele vai te levantar, Ele vai te dar uma vida mais abundante. Eu era apenas um garoto, eu não sabia. A nossa igreja era nova e isso foi em 1943. Nosso pastor era a primeira igreja dele. Olha, ainda bem que ele não veio atrás de mim. Eu comecei a orar em línguas. O homem olhou para mim, eu tinha o cabelo na época lourinho assim, chegava até a ser branco, tipo algodão. Eu não parecia ser estrangeiro. Eu tinha a aparência de ser realmente um americano de Louisiana. E eu estava falando em uma outra língua. Ele falou, o que é que você falou? E eu fiquei com medo, eu fiquei com tanto medo que não sabia o que fazer. Era mais fácil orar em línguas do que em inglês, e eu dei um passo para trás e tentei de novo. Eu tentei outra vez e não funcionou da segunda vez. Aí ele falou, não consigo te entender. E eu tentei pela terceira vez. E eu tentei outra vez, fazia uma semana que eu estava orando em línguas. E eu fiquei com medo dessa vez, peguei meu dinheiro e vazei. Você fala, eu não entendo, para que é que isso serve para você? Isaías diz que é o descanso, e dá descanso ao cansado. Atos 2 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e oraram com outras línguas como o Espírito os capacitava. Atos 10, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo veio sobre eles. Oravam em línguas e profetizaram. Atos 19, Paulo diz, já receberam o Espírito Santo desde que acreditaram, não escutamos nem que havia um Espírito Santo. Ele impôs as mãos sobre eles e eles oraram em outras línguas. Número 4, os pentecostais acreditam em viver uma vida santa. Nós não acreditamos em legalismo, nós acreditamos em uma vida santa. Você está me entendendo? Nós não acreditamos em legalismo. Não é você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo e aquilo outro. Quando você foi salvo e cheio do Espírito, você não precisa mais disso. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Você não precisa mais dessa lista longa de regras que existe na igreja. Eu posso fumar um cigarro contanto que ele não tenha muita nicotina, e eu posso assistir um filme contanto que ele não tenha muitos palavrões ali. Não. Quando você é salvo e cheio do Espírito, não é que você pode ou não pode fazer, você se apaixona tanto por Jesus que você não quer nada que o mundo tem para te oferecer. Você está me entendendo? Eu não quero tirar de você o seu pecado favorito. Você diz, Jimmy Swaggart, eu gosto da minha música sertaneja. Tá bom? Pode escutar esse negócio aí o quanto você quiser, tô nem aí. Eu gosto de ir no cinema para assistir o Rambo. Pode ir.
Senta na primeira fileira, onde você tem que olhar para cima para ver a tela. Não tô nem aí. Compra um broche do Rambo, compra uma camisa do Rambo, o sapato dele, o que você quiser. Eu não vou tirar isso de você. Eu pensei que a sua igreja não acreditava nisso. Não, você me entendeu errado e leu o livro errado. É como um cachorro velho. Você pega um cachorrão velho e ele está mascando um osso velho. Aquele osso não tem nada de carne ali. Está seco e ele está mascando aquilo. Tenta tirar dele para você ver. Ele vai lutar com você com toda a força que ele tem. Não tira o osso dele. É assim que as igrejas fazem, alguns pastores fazem, eles tentam tirar o osso e há uma briga ali. Pode ficar com o osso. Aleluia! Enche a sua casa de osso. Mas eu estou te falando, você pode pegar e receber um bifão mais ou menos dessa grossura, gostoso, colocar diante daquele cachorro, ele vai largar aquele osso e pegar aquele bife. Eu estou aqui para te dizer, Jesus Cristo tem mais do que o mundo tem. Se apaixone por Jesus, seja cheio de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. E de repente você vai ver que o Rambo não é tão bom quanto parecia. Olha, do que eu estou falando agora, isso é verdadeiro. Eu vou para todos os filmes que eu quero ir. Eu não quero ir para nenhum. Eu vou para todas as danças que eu quero ir. Eu só não tenho vontade de ir para nenhum. Eu fumo todos os cigarros que eu quiser fumar. É que eu não tenho vontade de fumar. Eu posso beber toda a bebida que eu quiser, mas eu não tenho vontade de beber nada. Porque ele diz que quando você beber da água que eu te dou, você nunca mais vai ter sede, pois será em você uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Glória a Deus. Hoje a pregação tá boa, hein? Aleluia. Olha, eu não culpo vocês, membros de igreja que vai ao cinema. Eu não culpo você que vai para a boate de vez em quando. Eu não culpo a você porque às vezes bebe uma cervejinha. Se eu tivesse que sentar no mausoléu toda semana e olhar para um ninho seco de passarinho perto do cemitério, eu ia fazer uma coisa também. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, quando passa no seu coração e você sente o poder do Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, você não quer mais essas coisas. Isso é tão bom que eu não quero largar. Eu me lembro de uma mulher, uma vez eu orei para ela. Isso é quando eles, discutiam que o cabelo tinha que ser de um certo tamanho. E eu era jovem naquela época, e eu pensei, quanto mais forte eu bater, mais poder eu tenho. E eu peguei aquela garrafinha de óleo e falei, em nome de Jesus, e eu bati na cabeça dela. E quando eu abri meus olhos, eu queria ter morrido. Ela tinha uma peruca e eu joguei no chão. E ela caiu no chão, a peruca caiu no chão. Você já viu uma mulher sem peruca? Eu fiquei morrendo de medo. Eu queria ter corrido, mas não tinha lugar para correr.
Ela estava de pé ali, o cabelo dela estava cheio de coisinhas, cheio daqueles grampos assim no cabelo, e a peruquinha no chão. E ela pegou e colocou de trás para frente. E a parte longa estava aqui, e a parte curta estava aqui. Eu pensei, nossa, agora eu matei ela porque ela caiu de cabeça, está colocando negócio de trás para frente. Quando eu oro para uma senhora agora, eu apenas pego o meu dedo e toco aqui, ó, só isso, mais nada. Eu tinha algo importante para falar com essa ilustração, mas eu esqueci o que era. Os pentecostais acreditam em viver uma vida santa. O que é santidade? Santidade é a parte de Deus que está em você. É Deus dentro de você. Como é que ele pode viver nessa carne frágil, que é manchada, pervertida e pecaminosa? Vocês não sabem que são o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês? Como então que ele faz isso? Porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Pentecostais acreditam em uma vida santa. Pentecostais acreditam em adoração. Adoração. Quando você lê o livro de Apocalipse fala que no céu tudo é adoração. E acredite se quiser, vai ser alto também. A Bíblia diz com alta voz, milhares de milhares de milhares e dezenas de milhares clamam, digno é o Cordeiro. Você já parou para pensar o que é 10.000 vezes 10.000 mais 1.000 e milhares e milhares? Sabe quantos são? Mais do que 10. É mais de 100 milhões. São miríades e miríades no grego e quilíades no hebraico. O meu tempo está acabando. Pentecostais acreditam no arrebatamento da igreja. A qualquer momento, Deus Todo-Poderoso pode sair dos portais da glória. E Deus pode colocar essa trombeta, não diz a trombeta de Gabriel, mas diz a trombeta de Deus. Paulo diz que a trombeta de Deus vai tocar. E os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós que estamos vivos e permanecemos, vamos nos encontrar com eles nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. Então vamos para sempre estar com o Senhor. Nós acreditamos que a qualquer momento a trombeta pode tocar. E todo filho de Deus desse mundo pode ir embora instantaneamente, em um momento no piscar dos olhos. Eu quero tentar dizer isso de uma forma diplomática, mas se os repórteres ficassem tão felizes como ficaram nessas últimas 2 semanas, imagina o que eles vão fazer quando a trombeta tocar e todo o santo comprado pelo sangue de Jesus sair desse mundo, a corrupção se vestir de incorrupção, a mortalidade se vestir de imortalidade. Imagine o que eles vão fazer. Os pregadores desviados vão vir na televisão tentar explicar. Aleluia a Deus. Eu estou esperando quando Ele voltar. Quando nosso Senhor vai voltar e levar a igreja embora. Eu estou olhando e esperando para que aquele dia chegue, quando nosso Senhor vai voltar para a terra outra vez. Aleluia. Eu não falei nem a metade, eu mal comecei a falar sobre o que isso é. Mas a maneira pentecostal é a maneira de se alegrar e de vencer, de ter poder. A maneira de ganhar almas. Já ganharam milhões de pessoas para Jesus Cristo através da unção do Espírito Santo e do poder do Espírito. Igreja, você precisa do Espírito Santo. Corais, vocês precisam do Espírito Santo. Pregadores, vocês precisam do Espírito Santo. Escolas bíblicas, vocês precisam do Espírito Santo. Homens, vocês precisam do Espírito Santo, pois é para todos.
Os quanto nosso Senhor Deus chamar, abaixe a sua cabeça, por favor. Pai, enquanto ministramos nessa tarde, temos feito isso muito agradecidos. E eu peço para que o seu Espírito venha se mover aqui nesse lugar e toque todo homem, toda mulher, todo menino e toda menina. Eu peço em nome do Senhor. There is a river, oh yes, that flows from God above. Oh, there is a fountain, yes, that's filled with His great love. Why don't you come to these waters? We're going to pray now for believers to be filled with the Spirit. I want no moving around, please. There is a vast supply. Yes, there is a river that never shall run dry. Quantos aqui hoje sua cabeça está baixa, seus olhos estão fechados e você diz: irmão Swagger, eu sei que estou salvo, mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. Você pode orar para mim? Levante sua mão, por favor. Eu não vou envergonhar você, levante sua mão. Muito bem, eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Todos aqui se coloquem de pé. O pessoal vai cantar esse refrão mais uma vez que nós fizemos para vocês. E eu quero que todos vocês me escutem com atenção, por favor. Por favor, me escutem com atenção. Todos vocês que levantaram as mãos, eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero um crente cheio do Espírito Santo para vir com cada um e fique atrás deles. Um crente cheio do Espírito Santo, por favor, venha e fique em pé atrás deles enquanto eles vêm agora. Oh, there is a fountain that's filled with His great love. Won't you come to these waters? That's it, come on right now. There is a vast supply. There is a vast supply. Oh, there is a river that never shall run dry. Sing it one more time, Thomas. They're still coming. Oh, let them spread out on either side, please, Brother Hall. Let them spread out on the sides. Ushers, let them spread out on the sides. Just come right on to the extreme side. A fountain
Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. E eu quero que você preste muita atenção no que eu estou para te dizer. O batismo no Espírito Santo é para todo crente. Não importa quem você é, que igreja você vai, é para todo crente. Sem exceções. Todo crente precisa do batismo do Espírito Santo. Essa é a razão pela qual Jesus exigiu deles que fossem e esperassem pela promessa do Pai. Em segundo lugar, nós ensinamos, como já falamos aqui na mensagem, que todo crente, quando são batizados no Espírito Santo, oram em outras línguas, como o Espírito de Deus os dá capacidade. Como eu disse, orar em línguas não é ficar inventando uma coisa, enrolar a língua. É uma linguagem, um idioma conhecido em algum lugar do mundo. Em terceiro lugar, você não veio aqui para implorar ou pedir Jesus, que Ele é quem batiza. João disse, Ele, Jesus, é que vai te batizar com o Espírito Santo e fogo. Você não veio aqui para implorar para Ele te encher. Isso é impróprio. Você veio aqui para receber o dom do Espírito Santo. Um dom é dado gratuitamente. Você não merece, você não pode pagar por isso, você nem tenta fazer isso. Você apenas recebe. Ele dá, você recebe. Você veio aqui para receber o dom do Espírito Santo. Agora, o que é que você precisa para receber? Só de uma coisa. E você precisa ser salvo pelo sangue de Jesus. Você não pode ser cheio do Espírito Santo a não ser que você tenha nascido de novo. O novo nascimento, você se tornou uma nova criatura. Não significa que você é perfeito. Não significa que você não tem problemas. Alguns de vocês podem ter hábitos que são ruins, como cigarro, um temperamento que não é tão santo, ou outras coisas que podemos dar nomes aqui. Mas o Senhor pode me encher com o Espírito mesmo tendo esses problemas, irmão Swagger? Pode sim. Você é quem mais precisa para te dar poder para vencer essas coisas. Então o único requerimento é estar salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, só existem duas coisas que podem evitar que você seja cheio. A primeira é a descrença. Descrença. Se você não acredita, você não pode nem ser salvo. Você precisa de fé para receber qualquer coisa que Deus possa dar. Mas eu presumo que vocês são crentes, porque vocês estão aqui. Você não estaria aqui para receber o Espírito Santo se você não fosse crente. Você pode ter perguntas e muitas coisas você não entende. Isso é normal, mas você tem fé. O outro problema é que tem feito com que muitas pessoas não recebam o Espírito Santo, mais do que qualquer outra dificuldade. Escute atenciosamente. E é não saber como se entregar ao Espírito. Veja bem, daqui a pouco, a razão pela qual eu pedi para que essas pessoas viessem com você, daqui a pouco eu vou pedir para eles imporem as mãos sobre você. E você não pode encher ninguém. Você não pode gritar com eles e bater neles ou empurrar dentro deles. Apenas impõe as mãos sobre eles quando eu te mandar. E deixa o Espírito te usar. E Jesus é quem batiza. Quando eles imporem as mãos sobre vocês, se vocês acreditarem, vocês vão sentir dentro de vocês palavras e um idioma que não é inglês ou espanhol ou nenhuma outra língua que você já aprendeu com as pessoas que você conhece. Você vai sentir, e esse é o Espírito Santo te dando a capacidade. Ele não vai te forçar a orar em línguas, ele não vai te forçar, ele não vai te convencer, ele vai te dar a capacidade e é você quem tem que falar. Pode te deixar com medo, mas quando você sentir dentro de você, comece a falar. Apenas comece a falar, porque Ele está pronto para te encher agora. Não há uma razão pela qual todas as pessoas que estão aqui nesse lugar, que vieram ser batizadas com o Espírito Santo, que tenha que sair daqui
sem ser cheio do Espírito. Porque Jesus pagou o preço no Calvário, tanto para a sua experiência com o Espírito Santo, quanto a sua experiência na salvação. O Espírito Santo vai te dar poder, vai te dar uma maior revelação de quem é Jesus. Abaixe a sua cabeça, por favor. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Será que você pode levantar as suas mãos? Se você quiser, levante as suas mãos. Daqui a pouco eu vou te pedir, você que está aqui na frente, para impor as mãos em 5, 6 pessoas perto de você. E quando você impor as mãos sobre eles, impõe as mãos orando em línguas, sabe? Impõe as mãos adorando em outras línguas. Impõe as mãos sobre eles crendo, orando em outras línguas. Glória a Deus. E faça isso quando eu te pedir. Pai Celestial, enquanto estou aqui nesse domingo à tarde, eu te agradeço pelo seu poder e pela sua unção, que tem fluído aqui nesse lugar hoje. No santo nome de Jesus Cristo, eu estou pedindo para que o Senhor venha encher a cada crente com o teu Espírito. Todo homem, toda mulher, todo menino e toda menina. Eu estou pedindo para que o Senhor venha encher todo o coração faminto, venha saciar toda a alma sedenta. Eu oro para que o rio de Deus venha fluir como se fosse uma poderosa cachoeira através desse lugar. Ó Senhor, que cada pessoa venha receber o seu batismo no Espírito Santo. João diz que eu batizo você com água para o arrependimento, mas um vem após mim que é mais poderoso do que eu, e ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Imponha as mãos sobre eles agora, em nome de Jesus.